Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática para concurso. E hoje estarei retomando aqui a playlist da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, voltado para a banca da CESP e SEBRASP, tá? Que normalmente segue uma linha de raciocínio com relação aos conteúdos da área de informática. Eu havia parado no item 9.2, então a partir de agora estou retomando os conteúdos aqui, 9.3, falando sobre dados estruturados e dados não estruturados, beleza? Chega curtindo esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai agregar a você. Se inscreve também no nosso canal para você acompanhar todos os conteúdos que a gente vai estar produzindo por aqui, beleza? Vamos então contextualizar. Dados estruturados e não estruturados refere-se a duas maneiras distintas da gente estar organizando, armazenando os dados dentro de um sistema computacional. E aí eu vou trazer para vocês não somente essas duas modalidades, mas vou trazer uma terceira que também pode ser cobrada, tá? Então a gente pode visualizar da seguinte maneira, que os dados eles podem ser estruturados, os dados eles podem ser semi-estruturados e os dados podem ser não estruturados. Visualmente a gente já consegue ver a distinção, né? Estruturado, está tudo organizadinho, cada um na sua caixinha. Semi-estruturado, a gente pode antecipar aqui para vocês que ele é uma mistura dos dados que estão estruturados com os dados que não têm estrutura nenhuma, então ali tem um meio termo, tá? E os dados não estruturados, né, estão todos soltos, misturados, tudo junto e misturado aqui, tá? Então a gente tem essa pré-visualização que já serve para a gente entender mais ou menos o que vem por aí. Mas vamos definir cada um deles para a gente responder duas questões de concurso no final. Dados estruturados são organizados em uma estrutura pré-definida, então existe uma pré-definição, tá? São mais fáceis de fazer consulta e de fazer análise, porque eles já estão pré-estabelecidos ali, pré-organizados, né? Então, normalmente, eles são armazenados em tabelas. Imagina aí a tabela do Excel, onde tem colunas e linhas, né? Linhas e colunas, representando cada um dos campos e cada um dos registros. Mas a gente vai um pouco mais além. Também, esse tipo de estrutura aqui, onde os dados estão estruturados, eles também fazem parte do que nós chamamos de banco de dados. Então, nós vimos na aula passada, quando eu fiz a última gravação do item 9.2, foi sobre o banco de dados relacionais, tá? Depois dá uma olhadinha na playlist aqui no canal. Então, esses dados que estão em tabelas, seja numa planilha Excel, seja em banco de dados, né, como a gente está vendo aqui, banco de dados relacionais, eles são caracterizados como dados estruturados, porque eles estão aqui, como nesse exemplo que eu tenho aqui, uma coluna para o ID, né, para o ID, que é o identificador, uma coluna para o nome do cliente, do usuário aqui, uma coluna para a idade, uma coluna para a cidade. Então, percebo que está estruturado. Cada uma das colunas armazena um determinado tipo de dado. Então, nessa coluna aqui tem um tipo de dado do tipo caractere, né, onde temos aqui vários caracteres armazenados. Nessa coluna aqui eu tenho, na idade, por exemplo, um conjunto de dados do tipo numérico, do tipo inteiro, né? Aqui também, da cidade, também do tipo caractere. E aqui no identificador nós temos também um tipo de dado específico. Então, percebo que não estão misturados, tá? O João está aqui com a Maria, com o Pedro, a idade deles estão aqui. Então, esse aqui é o tipo de organização de dados estruturados. Bem fácil, fácil de analisar, fácil de buscar as informações. Então, a maioria dos sistemas de informação guardam os seus dados em bancos de dados relacionais, né? E dessa maneira os dados ficam estruturados. Mas nem sempre vai ser dessa maneira, né? A gente tem visto cada vez mais, com o avanço da tecnologia, os dados se tornando cada vez mais heterogêneos, ou seja, distintos, né? E aí a gente vai falar agora dos dados não estruturados. Por outro lado, não segue uma forma organizada ou pré-definida, pode ser composto por texto livre, imagens, áudios, vídeos, né? Outros tipos de informações que não têm um padrão pré-estabelecido, né? É todo recurso multimídia em diversos formatos pode estar associado aqui aos dados não estruturados. Então, alguns exemplos aqui mais concretos, né, de dados não estruturados são os e-mails, né, documentos, páginas web, feeds de rede social, né, de mídia social, os arquivos de imagem, os arquivos de áudio. Então, todo aquele recurso multimídia que você encontra, né, na internet, ele está distribuído de forma não estruturada. Então, é por isso que é tão complicado fazer a análise desse tipo de dado, porque uma hora você encontra ele no áudio, você encontra no arquivo de áudio, depois você encontra no arquivo de vídeo, depois você encontra de modo textual, depois se encontra de modo visual, somente uma imagem. Então, processar essas informações é bastante complicado. Então, vale lembrar aqui que já geralmente requerem
técnicas avançadas de processamento da linguagem natural. O que é a linguagem natural? Essa linguagem que a gente se comunica, né? E também de inteligência artificial para fazer análise de todos esse tipo de recurso multimídia, que é onde reside os dados não estruturados. Então, né, mais uma vez, remete a essa forma heterogênea de vários dados ali misturados e que precisa de um processamento bem apurado para conseguir fazer essa análise. Beleza? Então, vimos dados estruturados, tudo na caixinha, na tabela, lá, banco de dados relacionais, tudo certo. E agora nós vimos dados não estruturados, né, em diversos formatos, onde tem um desafio aí, né, a tecnologia ao analisar esse tipo de dado, mas claro que consegue por meio desse tipo de processamento, né, de linguagem natural, inteligência artificial e assim por diante. E aí a gente tem o meio termo, né, dados semi-estruturados, né, é a combinação dos dados estruturados e não estruturados. Tá? Eles são organizados, mas não seguem uma estrutura tão rígida como o que acontece nos dados estruturados. Então, ele é um meio termo, de fato, onde tem ali uma organização, tá? Mas ele permite ser flexível. Há uma flexibilidade em fazer algumas mudanças na organização desses dados, né? Tem um formato pré-definido que permite realizar uma consulta e fazer uma análise de forma mais fácil do que os dados não estruturados. Tá? E o exemplo que a gente tem aqui, ó, que é bom vocês anotarem, de dados semi-estruturados, são as páginas web, que tem lá a organização em HTML, que são aquelas tags, né, HTML, né? Os documentos XML, também utiliza tags. Já vou mostrar para vocês aqui no slide ainda o que é essa tag. E os arquivos JSON, que também permite organizar esses dados de forma pré-definida, né? E mesmo assim proporcionando ali que as mudanças possam ser aceitas, tá? Diferente do banco de dados relacional que nós vimos lá, ele é bem rígido. Aqui ele tem uma organização, mas não tão rígida assim. E a gente vai trazer aqui esse exemplo, ó, tá? Aqui no caso é um documento XML, onde eu tenho aqui a tag livro, ó, abre a tag livro aqui em cima, fecha aqui embaixo, né? E aqui eu tenho outro livro aqui embaixo, ó, e aí percebo que eu tenho o título, né, Dom Casmurro nesse aqui, esse outro título aqui é esse ano de 1984, o autor aqui é o Machado de Assis, nesse outro aqui o autor, né, o George Orwell, né, tá aqui embaixo, até aqui tá tudo bem, é igual, né? Gênero, romance, o gênero desse outro aqui é ficção distópica, e aí aqui tem ano de publicação, enquanto que nesse outro não tem. Então ele permite esse tipo de adaptação aqui, tá? Nesse tipo de dado semi-estruturado, eu posso criar aqui tags específicas que se adaptem às informações que tem cada um, né, dos produtos que serão cadastrados ali. No caso, esse exemplo que vocês estão vendo é o livro. Então, ele permite essa adaptação, né? Aqui tem um ano de publicação, nesse outro não, mas poderia ser outros vários exemplos, tá, de mudança. Às vezes um atributo que tem aqui específico para esse livro pode ser que não tenha para esse outro. Então, esse tipo de estrutura permite, né, essa flexibilidade na organização dos dados. Beleza? Então, tomaram nota disso? Estão prontos para as nossas questões de concurso? Vamos trazer, então, aqui a primeira questão da CESP-CEBRASP, né, aplicada na Polícia Federal de 2021, que diz o seguinte: no que se refere aos conceitos de dados estruturados e não estruturados, julgue o próximo item. Os dados estruturados diferenciam-se dos dados não estruturados pela rigidez em seu formato e pelo fato de poderem ser armazenados em campos de tabelas de um banco de dados relacional. Certo ou errado? E aí, se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta agora para vocês. Então está certinho, né? Está certinho aí a resposta. É até bom vocês anotarem também essa definição aqui que foi colocada na prova da CESP, né? Então os dados estruturados, eles se diferenciam dos não estruturados pela rigidez em seu formato, tá? E pelo fato dos dados estarem armazenados em campos de tabelas de um banco de dados relacional. Nós vimos isso, então foi tranquilo aí para vocês. Vamos responder mais uma da CESP, né, aqui do concurso do TCE para auditor de contas, que diz o seguinte: com relação a dados estruturados e não estruturados, assinale a opção correta. A alternativa A: por padrão, documentos do tipo XML são estruturados. Alternativa B: dados não estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições e, consequentemente, os mesmos atributos. Alternativa C: por padrão, dados não estruturados são organizados em blocos semânticos. Alternativa D: dados não estruturados podem ser caracterizados por arquivos de diversos tipos, textos, imagens, vídeos, entre outros,
cujas estruturas não são descritas implicitamente. Alternativa E, a alta heterogeneidade facilita as consultas aos dados não estruturados, desde que estes estejam ligados por ponteiros. Então, vimos aí a descrição de cada uma dessas alternativas. Se quiser pausar um pouco o vídeo, pausa para pensar que eu vou trazer a resposta agora para vocês. A alternativa D, tá? Então, dados não estruturados podem ser caracterizados por arquivos de diversos tipos, textos, imagens, vídeos, cujas estruturas não são descritas implicitamente. Beleza? Então, essa aqui é a opção correta. E aí os outros estão todos errados. Ó. Por padrão, dados não estruturados são organizados em blocos semânticos, não tem semântica nenhuma em dados não estruturados, né? Dados não estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições. Ó, não tem essa questão de definir descrição. Então, e consequentemente, os mesmos atributos. Não, dados não estruturados não vão ter as mesmas descrições, podem não ter os mesmos atributos, né? São totalmente distintos. Por padrão, documentos do tipo XML são estruturados, nós vimos que não, né? Pertence ao semi-estruturado, por isso que é importante anotar isso. E a alta heterogeneidade, ou seja, diversidade, né, de dados, facilita as consultas aos dados não estruturados. Não facilita, complica, né? Nós vimos que é difícil fazer a consulta em dados não estruturados, né? Desde que esteja... Então, esse aqui está errado também por conta disso, tá? A consulta aos dados não estruturados não é fácil, tá? Então, a alternativa correta era essa daqui, tá? Beleza? Então, fechamos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu, te convido a se inscrever para conhecer todos os conteúdos da área informática que temos aqui no canal. Faço o convite também do Plano Aluno Master para receber todos os materiais, os PDFs que são produzidos aqui no canal. Mais informações daqui, ó, tá? Na descrição desse vídeo. Tá bom? Vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau!